Três amigos e uma paixão, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar hoje sobre os ingressos para a final da... Não sei porque que eu fiz aspas quando eu falei ingresso, não entendi de verdade, mas enfim. Vamos falar hoje sobre os ingressos da final da Copa do Brasil para o jogo entre Flamengo e São Paulo, que hoje foram lançados os valores que vão ser vendidos esses ingressos. E tem muita gente comentando revoltada com os valores altos, falando que são valores abusivos, que isso vai afastar a torcida de verdade, vai levar torcedores modinhas que só querem tirar selfie e não vão apoiar o time, etc, etc. Então vamos trocar essa ideia, vamos trazer algumas informações sobre o Flamengo. E antes disso eu só quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Isso aqui, a intenção é te trazer notícias, informações e opiniões sobre o Flamengo. Sem você, sem a sua ajuda, isso aqui não faz o menor sentido. Então, dá essa moral pra gente aí, vai estar ajudando bastante. Bom, galera, como vocês sabem, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo jogo vai ser no Morumbi. Hoje, a diretoria do Flamengo anunciou os valores que serão vendidos, os ingressos, para esse jogo. O ingresso mais barato na arquibancada norte, para o público geral, vai estar saindo aí pelo preço inicial de R$400. Ou seja, o valor mais barato do ingresso é de R$400. A meia da norte, né, para quem paga a meia, vai estar saindo aí por R$200. É um valor realmente acima do normal dos outros jogos? Mas a gente tem que levar em consideração que a gente está lidando aqui de um jogo de final de Copa do Brasil, não de um jogo qualquer, tá? Não é todo ano, não é toda temporada que se joga uma final de Copa do Brasil. Então, isso não pode ser comparado a jogos normais. Eu acho que é justo e é plausível que a final tenha uma venda de ingressos mais cara do que os jogos normais do decorrer do campeonato, beleza? É o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. O segundo ponto que eu queria trazer é o seguinte: esse valor é para o público geral, para quem não é sócio do Flamengo. Para todo mundo que é sócio do Flamengo, que paga algum tipo de sócio, os valores são mais baratos. Para o meu sócio, por exemplo, o valor do ingresso na Norte, R$100. Eu não acho nenhum absurdo pagar R$100 para ver um jogo de final, tá bom? É claro que eu sei que o setor Norte é o setor mais barato, ok, sem problema, mas é viável eu pagaria ali por R$100 para assistir uma final. O time tem sim que valorizar a venda de ingressos e dar um valor melhor para aquele torcedor que paga mensalmente pelo sócio torcedor, que apoia o clube mensalmente, que está presente constantemente nos jogos e comprando ingresso e investindo no clube. O público geral é aquele público que vai quando quer no Maracanã. Não é um orçamento previsto. Não pode chegar no momento da final e colocar simplesmente uma molezinha ali, o mesmo valor de sócio ou um valor bem barato ali pra galera ir, tá? Porque o sócio, quem tá pagando sócio, tá pagando todos os meses uma mensalidade. O cara que tá no público geral muitas vezes não foi em jogo nenhum da temporada, chega na final ele quer ir. Vocês conseguem compreender isso? Existe uma coisa hoje no mundo dos negócios que as empresas estão valorizando bastante, que é o orçamento previsto. Isso vale inclusive para os clubes de futebol. O orçamento previsto é aquele orçamento que você sabe que você pode contar no mês que vem. Toda empresa tem os custos recorrentes. O Flamengo, por exemplo, tem que pagar salários de funcionários, contas e tudo mais. Então, o Flamengo quer um orçamento de entrada que ele possa contar. Se o Flamengo tem 100 mil sócios torcedores, isso dá X valor. Ele sabe que mensalmente aquilo é pago, chegará no mês que vem, no próximo mês, no outro mês, ele tem aquele valor para contar no orçamento previsto, sabe? Um time que não tem sócio torcedor não tem como contar com orçamento previsto. Uma empresa que não tem venda recorrente. Contar só com o público geral é algo muito complicado, porque agora o time está na final, aí todo mundo quer ir, bonito. Mas se o time tivesse perdido na semifinal, os próximos jogos do Brasileiro, ia ter gente querendo ir? Ia ter gente querendo pagar R$50, 60 no ingresso? E lotar o Maracanã? Não ia.
Tá? Aí no público geral, por exemplo, o tempo fica ruim, chove, a galera já não quer mais ir no jogo. Tá calor, todo mundo quer ir. O jogo é 11 horas da manhã, fica vazio. O jogo é 4 da tarde, 18, a galera já quer ir. Então percebam, isso é contar com um orçamento aleatório, que vai dar boa vontade dos torcedores na hora de ir. É importante sim buscar essa venda recorrente. O Flamengo é o maior clube da América, tem uma torcida gigantesca e tem um dos piores sócios, não vou falar que é um dos piores sócios torcedores porque não é verdade, mas não tem o melhor sócio torcedor, em quantidade, em números. É um time que ainda está aquém da onde deveria estar em relação à torcida que tem, ao tamanho que tem, tá? Então é importante a gente considerar isso e levar em consideração. Tudo bem vocês falarem, Marcelo, mas subiram demais, poderia ser um pouco menos. Pô, beleza, a gente pode discutir nesse ponto, mas falar que tem que ser barato, tem que ser igual aos outros jogos, é um delírio aí que estão trazendo. Eu não concordo, eu não acho que é por aí. O Flamengo não é uma instituição de caridade. O Flamengo é um clube que precisa sim fazer dinheiro, fazer receita para poder contratar bons jogadores, ter uma boa estrutura, pagar bons salários e continuar sendo campeão. Futebol é entretenimento, não é necessidade básica de ninguém. O que eu acho absurdo é um bilhete do trem, da Supervia, que é um transporte de bosta que demora pra caramba, que você vai em pé porque é tudo cheio, enfim, é você pagar R$7,50. Aquilo ali eu acho um absurdo. Agora pagar para ir num jogo de futebol, eu acho que é um entretenimento, ninguém tem obrigação. Quem não pode assiste pela televisão, vai num bar. Eu muitas vezes não pude ir no Maracanã. Quando eu era mais jovem eu não tinha grana. Até, vamos botar aí uns 5 anos atrás, 5 anos quando eu tava na faculdade, eu tava duro, minha faculdade do lado do Maracanã, eu não podia ir no jogo, não tinha grana. Hoje eu tenho, graças a Deus eu posso ir nos jogos. Isso aí faz parte, é desse jeito. Então eu acho que é uma realidade que as pessoas têm que contar. Não é uma instituição de caridade o Flamengo, é uma empresa que tem que fazer dinheiro. Esse argumento de que, mas aí vai levar torcedores ruins. Então o torcedor bom é o torcedor que não tem dinheiro, o torcedor pobre? O cara que tem dinheiro então não é um bom torcedor. Eu tenho a capacidade de pagar pelo ingresso de estar indo em todo jogo e eu tô lá sempre apoiando, cobrando, cantando. Eu sou um torcedor ruim porque eu hoje tenho uma condição financeira um pouco melhor. Isso não faz o menor sentido, tá? Discordo totalmente disso aí que os jornalistas estão fazendo. Eu acho que a torcida tem que tomar cuidado porque o time está numa final e estão querendo criar uma crise no Flamengo. Eu entendo que o momento não é bom, eu entendo que nós estamos aquém de onde deveríamos estar e conquistar. Não foi um ano que atingiu as expectativas, mas a gente não está em nenhuma crise horrorosa não. A gente está em quarto lugar no Brasileiro, a gente está na final da Copa do Brasil, tá? A gente está com os salários em dias, a gente tem uma grande estrutura, a gente vai fechar o orçamento previsto do ano, tá? E a gente tem forte chance de chegar muito forte aí, disputando as competições do ano que vem e inclusive vencendo essa Copa do Brasil, que não é pouca coisa não. Então, muita gente que não gosta do Flamengo está tentando criar uma crise que não existe, tá? Hoje não tem crise nenhuma no Flamengo. A gente tem um ano que está abaixo das expectativas, a gente tem um treinador que criou um ambiente ruim, que o elenco e os funcionários não estão satisfeitos de trabalhar com ele por culpa de uma diretoria que fez uma troca equivocada, que tem sim que ser responsabilizada por essa troca equivocada, de tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira, um completo absurdo, e beleza. Mas falar que está em crise, pelo amor de Deus, quem está em crise é o Vasco, que está na zona de rebaixamento, entende? Então vamos ponderar isso aí, vamos ter frieza, tranquilidade, pra gente não gerar aqui um problema que não existe, que tudo que eles mais querem é ver a gente brigando, se degradando, criando uma crise que não existe, tá? De resto aqui que eu queria trazer informação que eu já falei até nos vídeos anteriores, é que o Pedro tem treinado como titular, tanto com o Gabigol quanto sozinho. Então é bem provável que a gente veja aí no jogo contra o Botafogo, Pedro titular. Não sei se é ao lado de Gabigol ou sozinho, mas provável que sozinho e Gabigol comece no banco. Imagino eu, tá? Mas é aquilo, com o Sampaoli tudo pode acontecer, a gente nunca sabe que formação vai vir, ele pode mudar de ideia em cima da hora, não será repetida a formação, é uma completa loucura, é um time que não encontra um entrosamento porque tá o tempo todo sendo mexido. E a torcida fica confusa, os jogadores ficam confusos, isso irrita todo mundo, mas esse é Jorge Sampaoli que está sendo bancado por Landim. Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Landim lá depois que o Vitor Pereira foi demitido,
E ele me confessou, né, ficou claro ali na conversa, inclusive, que ele não tem muito apreço pelo Jorge Jesus e que ele tinha muita vontade de ver o Sampaoli no Flamengo. Logo, ele vai bancar o Sampaoli aí no mínimo até o final do ano, porque era a vontade dele ver o Sampaoli no Flamengo. Ele acredita que o Sampaoli ainda possa ir bem no Brasileirão e vencer a Copa do Brasil. Sendo sincero com vocês, eu não tenho essa certeza. Eu acho que a gente pode vencer a Copa do Brasil aí, conseguir um vice-campeonato brasileiro, ficar em terceiro e as coisas acabarem ok, ou a gente pode aí com o Jorge Sampaoli simplesmente perder a final da Copa do Brasil e não ficar na zona de classificação direta para a Libertadores. Pode acontecer, tá? Não é possível não, e ter um ano aí fatídico. Não sei o que vai acontecer, torço pelo melhor, mas repito aqui, não gosto nem um pouco de Jorge Sampaoli, discordo completamente do Landim. Para mim, Jorge Sampaoli é um treinador que não administra bem pessoas, é um treinador que deixa muito a desejar defensivamente, toma muitos gols, tá, de adversários fracos. Jorge Sampaoli é um cara que não repete formação, que não cria um sistema de estabilidade no time, joga um jogo posicional afastado, jogadores muito distantes uns dos outros, aqueles pontas abertos correndo pela linha lateral que parecem bandeirinhas, o time e o adversário nem marcam. Não é o estilo de jogo que eu vejo esse time do Flamengo jogando, nem vibrando para jogar, tá? Nem que a torcida goste de ver. Então eu torço para ver a saída do Sampaoli o quanto antes. Mas deixei a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam disso. Por esse vídeo é só. E, mais uma vez, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante o nosso trabalho. Valeu, galera. Por esse vídeo é só. Um abraço, saudações rubro-negras.